O Ian, nessa semana, teve lá no Critique Podcast, que é um desses podcasts do Flow, né, da série de podcasts assim do guarda-chuva dos estúdios Flow. Ele teve lá e percebe-se o crescimento do socialismo, o crescimento do coletivo soberano. Hoje o coletivo soberano é o maior servidor de política do Discord da América Latina. São mais de 50 mil pessoas. O canal do Ian, assim como o canal do João Carvalho e o canal do Gustavo Gaiofato, são hoje os de maior audiência de política do Brasil. Pela primeira vez, olha, eu estou desde 2015 aqui na internet, tá? E pela primeira vez nós temos canais abertamente marxistas-leninistas, como no caso desses 3 canais, como os canais de maior audiência. Nós superamos a audiência de canais que nós não imaginávamos que era possível superar. E é evidente que quando tem esse crescimento, os ataques começam a aparecer. O Ian, nessa semana, foi vítima de doxing. Então expuseram dados dele, da família dele, né? Alguns dados até equivocados, mas enfim, isso é sempre muito perigoso, muito perigoso. Eu já sofri com isso, há coisa de 3 anos atrás, mais ou menos. Tive que sair da minha casa com a minha filha, com a minha companheira, tivemos que passar um tempo fora, porque expuseram os nossos dados, meu endereço com foto, com tudo mais. Expuseram detalhes da minha família, minha irmã, minha mãe, etc. Isso é crime, tá, gente? Primeiro é crime, isso é muito perigoso, isso é muito sério. Então aqui eu me solidarizo com o camarada Ian, que está sendo vítima desse tipo de prática que é doxing, né? Que é essa exposição de dados na internet. E é muito curioso, porque aí as pessoas todas dizendo barbaridades do Ian, porque afinal de contas ele pagaria R$ 4.000 de aluguel. Então nós temos uma nova categoria aí. Você é comunista e paga aluguel. Como assim? Saca, essas pessoas não se dão o trabalho de prestar atenção no que estão falando. Gente, um aluguel em São Paulo. E outra, quem paga aluguel por acaso é classe dominante. Classe dominante é quem vive de alugar imóveis para que as pessoas paguem aluguel. E outra, comunismo não é voto de pobreza. Então, enfim, é completamente errada essa bobagem que se levantou. Isso é apenas um sintoma do crescimento da Soberana, do crescimento do canal do Ian, do crescimento do socialismo na internet. E é muito curioso, porque quando fizeram doxing de mim, e viram que eu sou pobre, o discurso era, viu, comunista é tudo igual, são uns fracassados, então são invejosos, por isso defendem o comunismo. Aí, quando fazem do Ian e descobrem que ele paga R$ 4.000 de aluguel, ou pagaria, não sei nem se essa informação é verdadeira ou não, ele sai dizendo, poxa, como assim? O cara é um privilegiado e defende o comunismo. Quer dizer, é aquela coisa, é o comunista de Schrödinger, né? Se ele tem uma situação um pouquinho melhor, então ele é privilegiado. Se ele é um miserável, então ele é um invejoso. Mas, na verdade, o que a gente tem que entender é que esse debate está completamente errado, gente. Primeiro que classe dominante é determinada pela posse de capital, né? Capital é um valor com a propriedade de se valorar, ou seja, o capitalista é aquele que vive do capital e não do trabalho. Se você vive do trabalho e ganha 5, 10, 20 mil por mês, você ainda assim é classe trabalhadora. Outra questão completamente enviesada desse debate é o seguinte, nós temos que parar de achar que é privilégio aquilo que deveria ser o mínimo, o mínimo. Gente, os aluguéis, sobretudo em São Paulo, são absurdamente caros. Então você ter condição de pagar um aluguel num bairro classe média não poderia ser visto como um privilégio. Isso tinha que ser o mínimo, e isso está longe de uma postura de privilegiado na sociedade. Você poder pagar um aluguel, poder viver num bairro classe média, poder se alimentar. Como assim você é comunista e come? Como assim você é comunista e tem coisas? Gente, comunismo não é voto de pobreza. Não confundam Karl Marx com São Francisco de Assis. Isso é bizarro. O que nós defendemos enquanto comunistas nós não queremos abrir mão forçadamente de parte do fruto do nosso trabalho. Nós queremos ficar com a integridade do fruto do nosso trabalho. Nós não queremos um trabalho alienado. Nós não queremos uma condição de dominação política derivada da situação econômica de uma classe que tem
essa condição de explorar os outros a partir da exploração da força de trabalho, a partir da exploração de meios de produção privatizados. O comunismo é sobre isso, não é sobre pobreza, não é sobre uma vida simples, não é sobre austeridade, não é sobre você viver com pouco. Isso você pode viver com pouco ou muito, tanto faz. Isso vai da personalidade de cada um. Agora o que a gente tem que entender é que o comunista não faz voto de pobreza, a gente não pode considerar aquilo que é o mínimo da dignidade privilégio, e quem paga aluguel, obviamente, não é classe dominante. Então, me solidarizo com o camarada Ian e que fique de recado. Continua crescendo, vocês não vão nos impedir de continuar crescendo, a gente está cada vez mais se organizando, porque uma outra coisa que nos acusam é o militante da internet. Se desligar o Wi-Fi, acaba o coletivo. Eu vou contar uma coisa para vocês. O Bolsonaro virou presidente a partir de um movimento desenvolvido na internet. O movimento fascista no mundo inteiro ganha espaço se organizando em nichos virtuais. Quem perder esse bonde da história está atrasado. Quando a gente faz um vídeo e tem lá 50 mil views, 200 mil views, essas visualizações não foram de espíritos, de robôs, são de pessoas. Tanto é que quando a gente vai fazer palestra, né, por exemplo, do Coletivo Soberana, a gente lota as salas por onde a gente vai. Então, na verdade, uma coisa é indissociável da outra. Se a gente cresce na internet, a gente está crescendo no seio da classe trabalhadora. É evidente que streaming, acesso a plataformas de streaming de maneira ilimitada, ainda tem no Brasil um recorte de classe. A gente sabe disso. Então, a demografia da internet ainda é uma demografia muito classe média, mas a gente tem que pensar que isso está se popularizando cada vez mais, a tendência é se popularizar cada vez mais, e a classe trabalhadora está em peso na internet, está consumindo vídeo. Então agora, em vez desse pessoal estar consumindo Nando Moura e MBL, esse pessoal está consumindo Ian Neves, está consumindo João Carvalho, está consumindo marxismo-leninismo. E aí é lógico, nós não estamos aqui para disputar espaço com os partidos. A Soberana não é um partido, mas as pessoas se interessam, às vezes é um corte no TikTok, a pessoa começa a estudar, começa a ver vídeos mais longos, daqui a pouco já está pegando indicação de livro, está correndo atrás de PDF, está adquirindo livro, daqui a pouco está se organizando. E assim essas pessoas a gente acaba direcionando para as organizações partidárias, seja o P, principal partido parceiro da Soberana, mas seja no PCB, que também é um partido camarada. Então vejam, não é algo estritamente virtual, é simplesmente algo que cresce muito porque nós conseguimos compreender a dinâmica política do nosso tempo. Finalmente, a esquerda radical encontrou uma forma de ganhar o algoritmo e chegar nas pessoas. Poucos anos, coisa de 3 anos atrás, no momento que nós já tínhamos iniciado a reação da esquerda na internet, os nossos melhores canais pegavam 50, 60 mil views por vídeo. Hoje os nossos melhores canais estão passando dos 200 mil views por vídeo. Isso é um crescimento estrondoso. Isso está fazendo com que o comunismo chegue em muita gente. Eu tenho visto crianças, a partir do TikTok, já se inteirando sobre o que é o comunismo. Essa gente vai crescer, vai continuar prestando atenção e vai terminar se organizando. Amanhã depois vai estar ajudando a construir um movimento revolucionário. A gente está vendo senhoras, senhores, 40, 50, 60 anos, que daqui a pouco começam a também interagir com esse tipo de conteúdo. Isso tudo a gente está vendo quando a gente vai para as nossas organizações, para as nossas palestras, as pessoas nos procuram, famílias inteiras. Cresce, minha gente. Cresce. O nosso bordão parece que cresce, é cada vez mais real. E é lógico, a gente vai cometer erros, o Ian vai cometer, eu vou cometer, João vai cometer. É natural, a gente está fazendo uma super exposição justamente para conseguir ganhar o algoritmo. Então a gente tem produzido muito. É lógico que alguma coisa errada ou imprecisa a gente vai falar em algum momento. É natural, a gente tem que ter paciência. Agora, os nossos críticos vão pegar
pequenos deslizes para tentar transformar em grandes tempestades, para desconstruir esse algo maravilhoso que nós estamos construindo. Então todos nós somos parte disso que nós estamos construindo. Você que está aqui consumindo, a gente que está aqui produzindo, a gente que está aqui se organizando e incentivando você a se organizar. Então é lógico, a mãe do Ian é isso, o Ian é aquilo, o João aquilo outro, o Gaiofato é aquele lá, e vai surgir muita coisa a respeito dessa galera que está conseguindo, neste momento, ganhar tanta visibilidade. Mas não vão nos parar, não vão nos parar. E é esse o recado que eu tenho para dar. Vamos resistir, vai ter muito ataque, vai ter muita mentira, vai ter muita coisa que vai surgir na sequência, como já vem surgindo pelo menos desde o ano passado, quando esse movimento começou a se materializar. A questão é que agora nós estamos numa outra fase de reforçar as estruturas de organização para ganhar ainda mais audiência, porque audiência significa, no tempo presente, trabalho de base. Não tem nada que irrite tanto a gente como essa acusação de que isso não é trabalho de base. Só quem diz isso é quem está perdendo a disputa de consciência da classe trabalhadora. Porque nós estamos vencendo. Porque enquanto as pessoas estão dizendo que isso aqui não é trabalho de base, a gente continua fazendo o nosso trabalho de base. Então eu começo a nossa live de hoje assim, me solidarizando. Acredito que Ian deve procurar os responsáveis e deve sim mandar um processinho, afinal de contas isso é ilegal, isso é muito perigoso, além do que é uma crítica construída a partir de então absolutamente vazia, né, e que denota um profundo desconhecimento, além de uma grande contradição. Né? Afinal de contas, como assim é comunista e paga aluguel? Eu acho que as pessoas não prestam atenção nas coisas que falam, né? Quando falam esse tipo de coisa, me parece evidente que as pessoas não prestam atenção naquilo que falam.